Olá, meu nome é Juarez, eu sou neurologista. Prazer, eu sou o Vladimir, eu sou cientista da computação. Muito bom, prazer em ter você aqui, O cara. prazer é Muito meu. obrigado pela presença aí. Quando eu te conheci, a gente bateu aqueles papos lá bem interessantes. Eu coloquei você na minha lista ali e falei, cara, eu vou ter que convidar esse cara para É conversar, um porque prazer estar aqui. o papo foi muito legal, ficou uma amizade aí e eu acho que coisas que a gente queria compartilhar aí com as pessoas, porque está tudo muito em voga esse assunto de inteligência artificial e tem tudo a ver com saúde mental, com cérebro, rede neural, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas fala um pouquinho de você, cara, como é que você chegou no que você faz hoje? Tudo começou num dia frio, há 36 anos atrás, na verdade um pouquinho mais. Eu tô com 46, eu comecei a programar computadores, eu tinha 12 anos de idade, na verdade um pouquinho Caramba, antes, né? Graças ao meu pai. Meu pai nem é da área de computação, ele é administrador de empresas. E aí eu comecei a mexer, a paixão dele me contaminou, mexe aqui, mexe ali, fui aprendendo. Nossa, como é que isso funciona? A gente tá aquele falando de de tela cérebro. verde, né? Falei, é agora, vou descobrir. Nossa, o primeiro computador foi um TK-72, Nossa senhora, eu lembro disso. muito antigo. TK-75 É, isso tinha aí, também, eu era lembro. muito Tinha na antigo, escola um desses. usava fita cassete É, como unidade de armazenamento, putz, era fenomenal. Aí na escola me meti de aprender linguagem Basic, e aí a coisa caramba. foi evoluindo, evoluindo, e aí me apaixonei por TI. Dos três filhos, eu sou um de três, eu sou o mais velho. Eu tinha certeza do que eu queria desde cedo. E assim foi evoluindo, fui aprendendo cada vez mais, desde programação, a parte de infraestrutura, como é que funciona uma rede de dados, como é que funciona um banco de dados, como é que eu formato um computador, como é que eu customizo um computador, e foi indo, e essa curiosidade foi me levando. E a parte engraçada é que quanto mais eu aprendia, e aqui não é para filosofar, né, mais eu sabia que eu não sabia, é, chegou um momento, principalmente na parte de programação, que você começa a ver que tudo é possível. Porque você consegue descobrir todas as áreas que a computação, né, e hoje em dia mais ainda, mas poxa, eu podia aprender a programar para mexer em equipamento eletrônico, eu podia programar para fazer um sistema de controle de consultório, eu podia programar para fazer ficha de controle de estoque. Sonhando mais alto já naquela época, poxa, eu posso fazer, já lendo, né, várias coisas, o homem chegar na Lua, um software que vai ajudar a manobrar um foguete, e não que eu fosse fazer isso, mas cara, as possibilidades eram infinitas. E aí Já naquela época já dava para ter essa noção, né? Só não sabia já. como, porque a quantidade de dados, imagino que não ia caber nem nos disquetes que a gente tinha. Mas já dava para imaginar que, pô, se aumentar a capacidade disso aqui e a velocidade disso aqui, dá para fazer. E a gente via isso no dia a dia, porque eu peguei uma época, né, assim, a computação, ela sempre foi dando saltos muito grandes, né? A Lady Moore falava, tal, ela já nem vale mais. Hoje a gente, a cada 3 meses você já tem um novo processador, por aí vai. O que que acontece? Já naquela época eu tinha muita noção, porque eu gostava de ficção científica, né? Principalmente Star Trek. Então você via aquilo e falava, poxa, mas será que isso veio do nada? Ou tem alguém, né, roubando essas ideias de outro lugar? Eu lembro de ter lido Eu, Robô, de Isaac Asimov. Poxa, o livro é antiquíssimo e ele já está falando do potencial das máquinas e tudo. Vindo para o mundo real, cara, o homem já tinha pisado na Lua. Aí eu fui pesquisar sobre isso, você descobre que usaram um computador para manobrar Matemática, um né? foguete, matemática pura. Desculpa. E é muito legal porque é aquilo, né? A mente pequena, ela vai permanecer pequena. Mas quando você quer romper as barreiras, e eu começava a ver aquilo, eu falava, caramba, eu posso fazer tanta coisa com essa maquininha fenomenal. No começo você fala, fui jogar joguinho. Beleza. Só que depois você começa a pensar assim, e por que eu não faço o meu joguinho? E aí você começa a pesquisar, como é que eu faço um joguinho? Aí você vai descobrir um mundo totalmente novo. Aí você vai aprendendo outras coisas. Aí você vai saber que a matemática é importante, que a física é importante, porque você quer a bolinha funcionando igual uma bolinha.
né? Então a computação, ela sempre foi uma paixão para mim, porque por ser uma pessoa curiosa, desde cedo, eu descobri que no mundo da computação eu podia ser mais curioso ainda, porque não tem limite. Por assim dizer, o limite é a máquina, né? Meu computador consegue fazer isso. Hoje, isso caiu por terra, né? Óbvio, como sempre você vai precisar de investimento, mas hoje, uma pessoa que quer entrar na área de computação tem mais poder no celular dela, esses celulares são infinitamente mais poderosos do que o primeiro computador que eu usei, entendeu? E a computação sempre foi para mim, sobre curiosidade. Então era aquele negócio de, eu vejo aquela coisa, penso, poxa, como é que isso funciona? E tem um cara que eu fui vê-lo anos e anos depois. É um dos grandes gurus da computação, principalmente do mundo open source e código aberto, que é o Richard Stallman. Eu tive a honra de ver uma palestra dele ao vivo e ele fala um negócio. O que são hackers? Né? Aí todo mundo fica pensando, hacker é aquele cara que fica atrás do computador, entrando em sistemas e fazendo tudo. E ele fala uma coisa que para mim muda totalmente e mostra que qualquer um pode ser um hacker. O hacker não é a pessoa que ela olha para um telefone e pensa assim, o que isso faz? Isso é uma pessoa normal. O hacker bate o olho no telefone e fala, o que eu posso fazer com isso? Entendeu? A tua mente vai visão, muito além. Né? Muito não além. É só conhecimento, é visão. E isso abriu uma linha de pensamento, porque hoje em dia você tem os biohackers, a galera que hackeia o corpo humano ou qualquer dispositivo biológico. E é incrível pensar nisso, porque o conceito de hacker é exatamente esse conceito da curiosidade. Não estou falando que eu sou um hacker no sentido clássico, como a gente vê em filmes, mas eu me sinto um hacker, e eu sei que eu sou um hacker porque eu sou curioso, e é exatamente isso, né? Por isso que eu gostei tanto dessa frase, porque eu me identificava com ela. Era, para você, aquilo é um liquidificador. Para mim, aquilo pode ser um motor de barco, aquilo pode ser uma hélice de um avião, tira aquela capa plástica, vira uma infinidade de coisas. O que você pode fazer com aquilo, abre um leque, né? E na computação é isso, você olha e você fala, qual é meu limite? Não tem. A gente até fala depois disso, que é a ética, óbvio, sim, mas na computação não tem. Não tem. Então, foi isso que me apaixonou do primeiro dia e persiste até hoje. Mas você é diretor de TI, você não tinha que estar fazendo essas coisas. Eu faço. Porque eu amo o que eu faço. Eu sento e a minha esposa fica louca comigo, que daqui a pouco ela olha na minha tela, tá cheia de código. Aí ela, o que você tá fazendo? Eu falei, tô estudando. Tá estudando o quê? Não sei, peguei um negócio aqui, tô interessado, comecei a estudar. Outro dia eu tava lá olhando, não sou muito genial para algumas coisas de estatística, eu tava aprendendo mais estatística e tava criando correlações de dados lá super complexos, onde não é numérico, então você começa a fazer correlações qualitativas. E eu queria entender melhor o conceito. Cara, minha esposa olhou pra mim e falou assim, você não tem mais o que fazer mesmo não, né? Eu falei, tenho, aprender. Por quê? Porque eu queria aprender como podia fazer uma extrapolação ali de dados estatísticos e tudo mais. Então, foi assim, foi um amor à primeira vista e todo dia é um amor à primeira vista, porque todo dia eu aprendo alguma coisa na área. Então, eu sou suspeito para falar da minha área. Cara, e quando a IA apareceu dessa forma hoje, assim, vamos dizer, comercial, aberta, né, open source aí, disponível para todo mundo, gratuita, ela mudou muito a vida de vocês? Obviamente, claro, sempre agrega, mas assim, vocês já trabalhavam com IA antes disso, ou não? Muita gente vai me matar por eu falar isso, mas assim, todo mundo que já escreveu um programa teve que usar o que a gente chama de um condicional, o famoso if e else. Eu sou de uma linha que eu te falo que se você já fez isso, você programou com inteligência artificial. Você colocou no Excel lá uma condicional para tomar uma decisão. Que você põe uma informação e ela fica vermelha automaticamente. Isso é uma pequena IA. Porque isso é uma IA baseada em regras. Eu ditei as regras, prompt, ela tem que fazer. Fiz o tal do prompt ali e a hora que alimentou, ela trouxe uma outra informação. Basicamente é isso, só que
a IA de hoje é elevada A IA de àquela hoje potência absurda. vai longe, vai longe. Aí você está falando de processamento de linguagem natural, por exemplo, né, o famoso PLN, onde a gente vai falar das LLMs. O Gemini do Google, o ChatGPT da OpenAI, o Copilot da Microsoft, o Claude da Anthropic, o Llama da Meta, e por aí vai. Eles são todos Large Language Models, né? Modelos largos de linguagem. E no fundo, o princípio básico deles é o processamento de linguagem natural. Que é basicamente o quê? Ele entende o que você falou, então ele lê aquela frase, interpreta, então ele vai quebrar ela sematicamente, gramaticalmente, vai entender aquilo, vai tentar criar um contexto, e com base no que essa IA foi treinada, e a gente volta nesse assunto rapidinho para o pessoal entender, ela vai te dar uma resposta o mais próxima do que ela acredita ser ideal para aquele contexto. Né? Então, esse é um modelo de IA, que é para processamento de linguagem. Quanto ao que você me perguntou, teve muito impacto? Ainda não. Não num nível extremamente significativo. Quando esses modelos explodiram, como tudo, vira uma exploração de marketing violenta. Vai mudar o seu negócio, vai mudar o mundo. Aí muita gente entra em pânico. Eu vou perder o emprego para IA. Calma. Revolução industrial. Isso aí. Vamos quebrar as máquinas. Não, por favor, não quebre as máquinas. O primeiro ponto, acho que é importante ressaltar primeiro houve uma super exploração disso, que deu aquele boom. Então todo mundo queria pôr dinheiro, até por causa de ações e tudo mais. Quando isso entrou, muita empresa que gosta de ser os early adopters, eu não posso ficar para trás. Foi igual, eu vou fazer um paralelo. Quando os smartphones apareceram, era um negócio de todo mundo queria ter o seu app. Aí a pergunta é, para que você quer o app? O que seu app vai fazer? Ah, não, eu tenho que ter o app, não importa o que ele vai fazer. A IA foi mais ou menos a mesma coisa. A IA, ela nasce, por assim dizer, ela não é uma coisa nova, ela vem da década de 40, já se fala disso. Né? O Alan Turing, na Segunda Guerra, já estava aplicando conceitos de IA para quebrar códigos dos alemães e tudo mais, e N outros grandes cientistas. Quando ele vem, muita gente achou que, não, eu tenho que pôr IA. Por quê? Porque valoriza meu negócio. Mas que problema de verdade que você está resolvendo com a IA? Essa é a grande pergunta. E por que eu falei do app? Porque exatamente a mesma pergunta eu fazia na época do app. Ah, mas eu quero um app. Mas para que você quer o app? Qual o problema que esse app resolve? Não sei, eu tenho que ter porque todo mundo tem. Vamos pular uns anos para frente da revolução da IA. Hoje tem muita gente questionando se devia ter gastado dinheiro com isso. Não demitiu aquele monte de gente ainda. Não tem previsão de demitir aquele monte de gente. Ao contrário, empresas que souberam usar, estão usando a força de trabalho deles de uma forma mais otimizada. Então está evitando de ter que contratar gente, aplicando IA. Então ninguém perdeu o emprego. Ao contrário, você está tendo pessoas mais produtivas em alguns casos, né, quando bem orientado. Então teve esse boom. Então, se você me perguntar o que mudou tanto assim no mundo da computação, ainda tô para ver algum número muito consolidado de demissões massivas e assumido por IA. Não deve acontecer dessa forma, e mesmo que aconteça é um processo lento. Assim como a Revolução Industrial, né? Apareceram lá as máquinas que vão fazer linha de produção e não vai mais ter nenhum funcionário, só máquina. Né? Até hoje tem lá o pessoal que embala em alguma linha de produção. Nem todas as empresas têm um maquinário perfeito. E você tem as pessoas que operam as máquinas. Então o emprego sempre vai existir. Né? Sim, você tem a questão de custo, você tem a questão de... Às vezes é uma coisa extremamente específica que a máquina não consegue fazer. O que nem compensa desenvolver uma máquina para fazer isso. Exatamente. Então a IA, nesse momento, vamos colocar assim, ela tem que ser vista com olhos mais críticos. Eu sou um entusiasta. Mas o que você está falando não é do entusiasmo que a gente vê do pessoal aí fora. Eu não estou vendendo nada de IA.
eu gosto de conversar sobre ela. E... Você tem o pé no chão, né? Até porque você tá na área, você sabe, né? Você não pode se alienar e ficar no oba-oba. Exato. Você tem que ter um olhar crítico. Né? Até porque na minha posição, eu tenho que aconselhar, né? Assim, e para aconselhar, eu tenho que ter um arrazoamento. Sim. Por que que não é ideal? Por que que não é o momento? Óbvio, oportunidades tem, mas vamos falar como investidores e donos de empresa. Vale a pena investir? Qual é o retorno sobre o meu investimento? É garantido que tal coisa vai acontecer? Falando de demissão, eu vou demitir 15 funcionários porque a IA vai fazer isso. Vai fazer de verdade, na mesma qualidade? A gente tem que pensar um pouquinho antes de sair correndo. Que vai chegar um dia que ela vai conseguir fazer mais tarefas? Vai. Sim, isso é inegável. Um processo de evolução. Mas hoje o pessoal fala, não, porque ela não erra e o meu funcionário erra. Mas a gente estava conversando sobre isso, né? Ela erra, ela mente, ela erra. Ela alucina pra caramba. Dá umas viajadas. Cara, quem tá assistindo a gente deve estar morrendo de vontade de fazer uma pergunta que naturalmente a gente vai entrar, né? A gente já discorreu aqui um pouquinho que a inteligência artificial nada mais é do que uma programação, nada mais é do que uma condicional. Então, eu tenho um banco de dados, eu tenho, né, o que eu dou para minha IA treinar, né, o conhecimento que ela vai adquirir, e eu tenho uma programação dela, do que ela pode, como ela deve me responder, como ela pode me responder, como ela pode chegar nas respostas, enfim. E aí eu coloco lá a pergunta, né, eu coloco, peço algo para ela e ela busca. Não mate o palpiteiro, mas é um Google aprimorado, né? Quer dizer, ela vai buscar lá no banco de dados a pergunta que eu fiz, só que ela tem uma sofisticação maior de inclusive, eu não precisar ficar me preocupando só com palavras-chave, eu boto ali um texto, ela entende a linguagem e ela busca. Tudo isso é baseado em matemática, né? Tudo isso é baseado em... Não tem emoção ali, não tem... Mas a gente fala em redes neurais, né? E aí eu queria começar a juntar aqui as nossas áreas agora, que agora que vai ficar mais legal. Como é que essa matemática toda fica tão parecida com o cérebro, a ponto da gente chamar de redes neurais? E a ponto dela, que a gente conversou antes aqui, um spoiler pro pessoal, que a inteligência artificial ela tem intuição, a inteligência artificial mente, a inteligência artificial erra, ela pode enganar. Como é que isso acontece? Porque a gente não sabe direito como que acontece no nosso cérebro, né? Consciência, inteligência, raciocínio, isso tudo é tão abstrato, né? Não é matemático. Não. E como é que você faz um paralelo? Você que teve que estudar um pouco de redes neurais, pelo menos, né, na tua formação, você teve que entender um pouco como é que isso aqui funciona, porque o computador está tentando, né, os programas estão tentando se assemelhar a isso para evoluir. Como é que você faz esse comparativo, esse paralelo? Como é que algo tão matemático, tão frio e programado pode simular hoje em dia reações biológicas humanas, ações biológicas humanas, a ponto até de uma IA ter dúvida de se um trabalho foi feito por uma IA. Tem isso, né? Tem. Ela tá assim, ela mesma tá tapeando ela mesma. Sim. Uma tapeia a outra. Fala um pouco disso aí. Então, ótima pergunta. Gigante, enorme. Não, tá perfeito. Não, tá perfeito. Vamos lá pro começo. Então, a inteligência artificial, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender da inteligência artificial, onde ela cruza com o ser humano, é o seguinte: a gente nasce, a gente não sabe nada, nosso cérebro está totalmente em informação, né? Tá totalmente em informação. Você nasce totalmente ignorante e você vai entrar nesse mundo e aí tem N variáveis para definir quem é você.
e como o seu cérebro vai se definir. Então, depende da cultura da sua família, depende das opiniões da sua família, depende do país que você nasceu, que região daquele país. Tudo isso vai moldar o seu caráter. E tudo isso vai moldar você. E tudo isso vai moldar como você aprende sobre o mundo, sobre tudo. Você está recebendo inputs o tempo inteiro. Você tem a sua mãe e seu pai falando, não faz isso, faz aquilo, isso é legal, isso não é. Óbvio, depois você conhece mais o mundo, você vai ver que existem opiniões diferentes lá fora. O primeiro ponto de cruzamento é exatamente esse. O algoritmo, como uma rede neural, ela nasce sem saber nada. Ela tá crua, ela é simplesmente um monte de perceptrons, que são os neurônios da rede neural, né? No nosso cérebro é um neurônio lá com axônio, dendrito, tudo bonitinho. Estudou, hein? Segundo grau, veio, forte. Veio preparado. Segundo grau tá forte. Aí... E o perceptron é o neurônio da inteligência artificial. Por isso que o nome correto da rede é rede neural artificial, né? Que a gente só fala rede neural, porque o nosso cérebro tem uma rede neural natural. É o nosso corpo. Descobri outro dia que tem neurônio perto do estômago. Eu falei, caramba. Aí você pega... Então, o primeiro cruzamento é esse. Nos dois casos, a gente nasce sem saber nada. Nos dois casos, você vai receber uma quantidade de informação para o seu cérebro ser condicionado a saber se aquele é certo ou errado. No caso de uma rede neural, a gente chama isso de treinamento. Eu vou pegar um conjunto de dados imenso, aí a gente tem que só ressaltar uma coisa. Existem dois tipos de treinamento. O treinamento supervisionado e o treinamento não supervisionado. O que é um, o que é outro. O não supervisionado, eu simplesmente jogo os dados lá dentro e a rede neural vai me retornar uma série de padrões que ela achou. Só, ela serve para isso. É ótimo para o que a gente chama de mineração de dados. Me fala o que você acha de padrões aí para eu tentar analisar melhor. Esse é um tipo, mas eu não vou focar nesse. Vamos focar no supervisionado. Como o próprio nome diz, ele tem alguém olhando o resultado. Eu sei qual é o resultado previsto. Então eu vou pegar um conjunto de dados e eu vou falar, legal, eu tenho todos esses dados e eu sei a resposta que a rede neural tinha que me dar. Eu carrego tudo e faço a pergunta. Quando eu vejo a resposta, eu vejo se ela está dentro ou fora do que eu queria. Se ela está dentro, eu vou lá e ajusto o peso dela, que é como ela me dá a resposta, até que eu tenha respostas, independente do dado que entra, ela vai me dando certezas ou incertezas naquela resposta. É isso, não é isso? Por exemplo, vamos falar de uma rede neural especializada, que é visão computacional. Como o próprio nome diz, é aquela que a gente pega e reconhece o rosto, sabe? Ou que vira e fala, isso é um olho? Como é que ela sabe que aquilo é um olho? Porque alguém pegou lá milhares, dezenas de milhares de fotos de olhos e virou para ela e falou assim, olha todas essas imagens e se for nesse padrão, isso é um olho. Aí se você colocar uma ameixa, pensa numa ameixa, num fundo branco, com o zoom correto, pode parecer a ameixa seca, né? Pode parecer um olho. Só que ele já vai começar a duvidar, dependendo da quantidade de... Óbvio, depende da definição da foto e tudo mais, mas ele vai te dar um nível de certeza. Quantidade de dado e a qualidade do dado vai dar mais certeza ou menos certeza. Exatamente. Assim como a gente também no nosso treinamento de vida. Exatamente. A vantagem é que o ser humano precisa de menos dado para poder aprender. Você tem uma experiência uma vez, você já fica esperto. A IA não. Ainda. Tá? Ela precisa de quantidades muito vastas de dados. Você pega um neném e fala, isso é um olhinho. Você vai falar 2, 3 vezes, ele vai entender que aquilo é um olhinho. Aí tem gente que erra 1000 vezes e não aprende, né? Aí, meu irmão, seleção natural cuida. Brincadeiras à parte, mas na inteligência artificial, com as redes neurais é isso. Você vai treinar com aquilo tudo para ele te dar um nível de certeza. Olha, eu tenho 99% de certeza que isso é um olho, eu tenho 99% de certeza que isso é um carro, e por aí vai. Pode errar? Pode, a gente erra também. Quanto mais dado eu dou para essa IA, melhor a resposta que ela dá, para essa rede neural. Perdão, IA é um termo muito guarda-chuva, tem muita coisa aí por baixo. Então, esse é o primeiro ponto de intersecção entre o ser humano e a IA. E não é à toa, todo o campo da IA nasceu da observação do ser humano. É o homem tentando transformar a máquina nele mesmo, cada vez mais. Como é que eu faço isso aqui ser inteligente, me dar respostas e fazer o trabalho para mim e me ajudar e tudo mais.
Então, o primeiro ponto é esse, é como ela aprende. Ela aprende muito parecido com a gente, né? Assim como o nosso cérebro, eu falando isso para um neurologista. A gente tem diversas áreas, né? O córtex, que vai ter a visão, né? Que está aqui atrás, aqui. o occipital. Tá vendo? Eu sou uma negação. Frontal, comportamento. Isso. Uma rede neural, uma vez que ela é treinada, por exemplo, para reconhecer imagem, ela é boa naquilo. Não tenta dar um texto para ela que ela vai se perder completamente. Ela é especialista. Né? Exatamente. Então o pessoal fala assim, não, mas no Google ele faz imagem, ele faz texto, ele faz vídeo. Beleza, a interface que você está vendo é uma. Por trás você vai ter várias. Tanto que eles têm nomes diferentes. Por exemplo, no Google você tem o Gemini que cuida de toda a parte de texto. O de imagem, se eu não me engano, é o Imagen. O de vídeo é o Veo. No ChatGPT você vai ter o ChatGPT para texto. Você vai ter o Sora para vídeo. E por aí vai. Por que eles têm nomes diferentes? Porque são redes neurais diferentes, com funções diferentes, que conseguem trabalhar em conjunto, se necessário. Mas são distintas, assim como no nosso cérebro. Então, aí é outra coisa que traz a IA para perto da humanidade. E não é à toa, porque quem criou a inteligência artificial foram humanos. E eles estavam olhando para eles mesmos. Né? É o homem buscando o homem dentro da máquina. Vou dizer assim. De alguma forma eu respondi sua pergunta, onde começa isso tudo? Sim. Então, tá bom. Muito bom. E aí a gente entende como que uma IA, por exemplo, pode mentir, né? Porque... Ou então, vamos falar da intuição. Cara, eu gostei muito da tua explicação da intuição. Só para contextualizar aqui, né, o pessoal que está assistindo. Eu não sei se você lembra. Eu entrei no ChatGPT, fiz uma pesquisa lá, fiz um trabalho, não lembro o que era. E aí eu resolvi, eu sempre faço uns testezinhos, né? Pergunto se ele é parente da Skynet. São umas perguntas perigosas, mas... eu não faria isso. Dê bom dia pra sua IA, tá? Fala obrigado. E aí eu fiz um jogo, né? Eu falei, tem 3 portas, eu tenho 3 portas e atrás de uma delas tem um prêmio. Qual porta você escolhe? Aí ela me respondeu, porta número 1. O ChatGPT. Porta número 1. Aí eu falei, tem certeza? Você não quer trocar? Tem uma chance de você trocar. Aí ele falou, não, vou ficar com a porta número 1. Aí eu falei, pra encurtar, né, eu falei, ok, parabéns, você ganhou o prêmio, você acertou. Aí ele agradeceu e tal. Aí eu falei assim, como você escolheu essa resposta? Perguntei pra ele. Aí ele respondeu, foi intuição. Aí eu gelei, que eu falei, ai, como é que esse cara intui, né? Aí eu falei, mas você pode intuir? Aí ele respondeu, não. Eu, como uma inteligência artificial, eu não posso intuir. Só respondi isso para deixar nossa conversa mais animada, mais emocionante, alguma coisa assim. Depois ele respondeu mais algumas coisas, mas... E aí eu te contei isso, né? Porque ele não pode intuir e tal. Aí você falou assim, mentiu pra você. Lembra disso? Aí eu, como assim mentiu pra mim? Eu falei assim, ele pode intuir. Então ele não só pode intuir, como ele mentiu dizendo que não pode. E aí você me deu a explicação de intuição que eu achei fantástica. Não da inteligência artificial intuindo, mas de como a gente intui. Você entrou na neurologia de uma forma que eu não tinha percebido. A gente intui por probabilidade. Sim. Então, se eu deixar isso aqui, perto aqui, vai me dar uma intuição, uma premonição, uma sensação, vamos chamar de várias possibilidades aí, que a gente pode chamar, de que isso aqui pode cair e quebrar. Isso é probabilidade, porque está perto da borda. Então, se eu puser para cá, eu não vou ter essa percepção de achar que isso pode acontecer. Isso é uma probabilidade. Então, qualquer intuição nossa que a gente faz, sei lá, eu estou atravessando a rua eu fui rápido porque eu tive uma intuição de que ia ter um acidente. Mas por quê? Porque eu vi alguma coisa e que veio toda a minha bagagem que eu tenho de experiência e que juntou com uma conclusão. Falou, olha, a chance de ter um acidente é muito grande. Então é uma intuição
baseada em probabilidade, mas que eu não penso, ela é inconsciente, né? Mas é matemática. Só que a gente não vê essa matemática dentro da gente, essa probabilidade, essa estatística. A gente tem isso muito, muito subjetivo. E a máquina faz isso de forma mais objetiva. E quando você colocou dessa forma, cara, eu parei para pensar que, assim, como a inteligência artificial ela pode realmente cada vez mais ficar parecida com a gente baseado nisso. É só entender o quanto a gente age por instinto e, na verdade, isso tudo é probabilidade matemática. Né? Se eu estudei algo que eu tenho muito conhecimento, eu tenho mais probabilidades dentro dessa área. Então, quanto mais conhecimento o programa tiver, mais respostas com esse verniz de ser orgânica a resposta, de ser pensamento, eu vou ter, né? Uhum. E vai se assemelhar muito. Talvez não chegue à singularidade de ser igual, né? Aí a gente entra na alma, a gente entra em coisas que, né? Mas vai se assemelhar muito, né? A evolução, me parece, depois desse raciocínio que a gente teve junto, a evolução da inteligência artificial deve virar uma coisa assustadoramente parecida com o ser humano. Sim. Eu não lembro quem falou que diz que a matemática é a linguagem de Deus. Eu não lembro quem foi. Juro, eu sou ruim para decorar essas coisas. Deve ter sido um Pitágoras da vida. Foi alguém, mas foi genial. E a matemática, sim, é a linguagem de Deus. Quando a gente para e pensa, né, a gente chama de intuição. Só que vamos parar para pensar um pouquinho. Nós somos máquinas tão perfeitas, por assim dizer, né? Se você tem todos os 5 sentidos, são 5 sentidos. Sim. São 5 sentidos. Você tem todos os 5 Aí tem o sentidos. sexto, que é... Que é a intuição. Exato. Se você tem todos os seus 5 sentidos, o teu corpo está coletando dados o tempo inteiro. O pessoal esquece disso. Nós somos grandes esponjas de dados. Por quê? Eu estou ouvindo um barulho, eu estou coletando dado. Eu estou sentindo um cheiro, eu estou coletando um dado. Eu estou comendo uma comida, eu estou sentindo alguma coisa diferente no ar que dá para sentir na boca. Por exemplo, muda a acidez do ar ou a basicidade do ar, você vai sentir. A boca responde a isso. Se tem mais sal no ar, você consegue pegar. O que teus olhos estão vendo, tudo, tato, tudo é coleta de dados. E de forma simples, o teu corpo está processando tudo isso o tempo inteiro. O seu cérebro está trabalhando igual um louco. O cérebro é tão perfeito, é tão lindo, porque qual é o desafio que a gente tem hoje? Só fazer um corte rápido para cá. Aí não é Tramontina, é só um corte rápido. Sem propaganda. Hoje, um computador... Qual é o grande desafio da inteligência artificial hoje? É trabalhar com as inteligências artificiais super poderosas em caixas pequenas e eficientes de uso energético. Cara, você não consegue. São data centers e data centers que gastam horrores de energia para fazer esse cérebro virtual funcionar. Cara, a gente trabalha em milivolts nisso aqui. Assim, é nada. E o nosso cérebro está operando a velocidades incríveis, está fazendo sinapses o tempo inteiro. E a gente está processando dado o tempo todo. Quando a gente fala da intuição, voltando para o que você falou, agora eu volto para cá, que agora vai fazer mais sentido. No fundo, o que essa estatística, o que essa matemática para a gente chamar de intuição? São as nossas experiências, então tudo que a gente já viveu, que o nosso cérebro armazenou, processou e atrelou a N coisas, e tem uma coisa que a gente faz que a IA não consegue, a gente atrela experiências a emoções. Então, uma experiência que você viveu que não teve emoção nenhuma, você esquece, ou vai lembrar vagamente. Agora, quando tem uma emoção muito forte atrelada àquela experiência, não sei por que a gente trava isso muito mais. Nosso cérebro tem esse poder de travar isso. A IA ainda não tem esse poder. Eu nem sei se vai chegar. É se você colocar um peso na programação, mas não vai ser natural, só né? que o peso, ele é atrelado a uma condição. Você vai ter que fazer muito treinamento na IA para ela falar que ela sente algo. Ela pode entender o conceito do que é amor, do que é alegria, do que é... Por exemplo, porque você está sorrindo, você está alegre? Não. Você pode estar sorrindo porque você quer sorrir.
Mas não necessariamente você tá alegre. Eu mesmo já sorri de pânico, de alegre eu não tinha nada no momento. Então, tem muitas nuances ainda pra gente discutir nesse ponto. Mas a questão da intuição é exatamente isso. A nossa intuição para mim, tá? Por favor, cientistas de plantão aí, não me crucifiquem. Tudo que eu já li sobre isso e pensamento crítico. A questão da intuição são todas essas experiências que eu acumulei, mas tudo que eu estou processando de dado em tempo real que meu corpo começa a me responder. Teve um amigo meu que uma vez falou um negócio que é super legal. O negócio da intuição é meio o sentido do Homem-Aranha, né? Sente que o perigo tá chegando. A gente não tem um sentido aranha, mas quando você pega todos esses inputs mais a tua experiência, o teu corpo responde, porque você não tem que parar e pensar onde eu já vi isso. O seu corpo simplesmente responde. Então, automático. Muito da intuição é isso. É uma mãe, sou pai de 2 meninos, e a minha esposa, quantas vezes eu via ela reagir antes do nenê fazer qualquer coisa. Eu falava assim, mas como que você sabia? Eu sabia. Mas o eu sabia ela viu um movimento do nenê, ela... Gatilhos ali são que N acionavam gatilhos. essas informações, essas experiências. E a probabilidade daquele fato acontecer era muito grande. Ele vai chorar. Pô, mas por que ele vai chorar? Ele não tá chorando. Mas ele vai chorar, porque ele mexeu a perninha desse jeito. Então, são coisas que você já tem de conhecimento prévio, que você aprendeu, são suas experiências vividas, que é o nosso banco de dados, mas o que você está percebendo. Então, eu vejo isso, né? Tem gente que gosta de levar a intuição, e eu não descaracterizo isso, eu mesmo estou aprendendo muito sobre intuição até hoje. Tem gente que fala que é algo mais místico. Ótimo, eu estou sendo um pouquinho mais racional. Sim, né? É estatística, e a IA, quando você dá estatística para ela vai começar a trabalhar e você treina ela direito. No caso do que você fez e ela te dá aquela resposta, é porque ela provavelmente, no momento do treinamento, foi: olha, o teu comportamento, tô traduzindo bem leigamente aqui, o teu treinamento, no caso de alguém querer jogar um jogo da velha, das portas, ou seja lá o que for, mantenha a pessoa entretida, porque é isso que as pessoas gostam. Só que a IA tem um problema, ela morre de sincericídio. Você falou, mas você... Né? Você pergunta, ela responde. Por que você fez isso? Porque era o que você queria. Pô, cometeu sincericídio. Porque ela não tem esse filtro. Né? Dá pra treinar ela pra ter esse filtro? Dá. Tá? Você vai ter que treinar, você vai ter que pegar N discursos de como ela vai trabalhar dessa forma, estruturar esses dados e alimentá-la. E ela vai te dar essas respostas. Tá? Então, sim, a IA vai ter esse poder porque é um modelo matemático por trás, e se é um modelo matemático, e muito da nossa vida, muita gente vai odiar ouvir isso, são experiências matemáticas, é probabilidade, é tudo óbvio, desde que não haja manipulação externa, mas quando age naturalmente, muita coisa é modelo matemático, né? E os grandes filósofos mostraram isso. Você pegar o Nautilus, você vai ver ele lá dentro, a razão dourada, né? A equação das curvas de um Nautilus, que é aquele concha, né? Que eles pegam e você vai ver que vai dar 3,19, um negócio assim, que é a razão dourada, que eles falam também que é a razão entre a testa e o rosto. São várias razões encontradas na natureza. Isso, a matemática está na natureza, né? Então, a IA só está absorvendo isso, e se a gente conseguiu achar isso sem IA, imagina agora com IA, a velocidade com que a gente vai achar outros padrões e replicar outras emoções. Quer dizer que vai virar uma emoção? Não do jeito que a gente sente, mas vai ser bom o suficiente para enganar o menos treinado. Então, a IA é um cérebro, ela tem um potencial de se tornar um cérebro muito poderoso. Não eficiente igual o nosso, ainda, mas muito poderoso nesse ponto. A IA hoje tem capacidade de criar algo do zero? Assim, criar algo do zero que eu digo, o ser humano, a gente copia muita coisa e a gente cria muita coisa que a gente acha que é novidade, mas na verdade a gente pegou nossas experiências e juntou ali, tanto que
Não é à toa que às vezes a gente cria um negócio e a gente vai ver, a gente encontra um parecido. A gente fala, cara, acho que eu vi. Música tem isso, né? O cara faz uma música e fala, nossa, ficou animal. Aí daqui a pouco vem um processo de plágio. Pô, o cara ouviu, ficou ali guardado, ele não reconheceu e fez uma, achou que era uma criação. Na verdade, era uma versão de algo que ele já tinha essa experiência. Mas a gente criou, o ser humano criou coisas do zero, né? Num dia não existiu caneca e alguém inventou a caneca. Você acha que a IA tem essa capacidade de... Ou tudo que ela faz, tudo que toda IA faz é baseada em alguma coisa já existente? Tem que ser assim? Ou ela pode do nada... criei. Você quer a resposta filosófica ou não? Eu quero a resposta mais emocionante pra conversa. Vamos para mais emocionante. Aquela que vai fazer a gente sair daqui pensando. Boa. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro que nada não cria nada. Né? Então nada não nasceu do nada. Né? Eu não vou muito fundo nisso aqui, porque senão a gente vai entrar em religiosidade e ciência. Né? Aí a gente não sai daqui hoje. Aí não sai. Muito que a humanidade descobriu foi por meio de observação. Quando a gente fala, por exemplo, descobriu a gravidade. Não descobriu a gravidade. A gravidade sempre esteve lá. A gente meramente observou que ela existia. Entendeu. E a gente entendeu e transformou isso em equação matemática para que a gente pudesse entender cada vez melhor. Sir Isaac Newton foi fenomenal nisso e em N outras coisas. A mesma coisa a elétrica, né? O pessoal começou a mexer. A elétrica existe na natureza bem antes dos humanos. Você tem relâmpago, é elétrica. Né? A gente só conseguiu controlar. O fogo, a mesma coisa. Então, a questão da gente criar do nada... Agora eu vou simplificar um pouco para sair um pouco das ciências, vamos para as artes. Van Gogh foi original no seu estilo. E não no que ele pintava. O que ele pintava já existia. Ele só colocou o toque dele. Prometo que eu vou responder sua pergunta. Assim como a IA, o Van Gogh, Renoir, agora vamos falar de músico, Liszt, Beethoven e outros mais, criaram músicas ou pinturas com base em coisas que eles aprenderam. Óbvio, eles conseguiram extrapolar, né? O pessoal fala de arte abstrata, né? Aquelas coisas assim, mas são sempre extrapolações, porque é um rosto deformado, mas é um rosto, é uma árvore diferente, mas é uma árvore. O cara foi lá e eu vou usar um termo, tunou, deu uma tunada lá na árvore, ela ficou diferente, né? O rosto desfigurou. Eles não criaram do nada, né? Eles chegaram onde chegaram. Sempre tem alguma coisa. Eles sempre foram aprendendo, sempre. Leonardo da Vinci, né? Sempre foram aprendendo, observando e vendo coisas que existiam e descobrindo. Então, essa questão do criar do nada, nem nossa não é. A nossa criatividade é sem limite. A gente tem um poder fenomenal de transformar as coisas. E aí é que eu vou mudar a tua colocação. Partindo-se desse pressuposto, e foi por isso que eu fiz esse caput, se eu partir do pressuposto que Renoir, Van Gogh, Michelangelo, Da Vinci e afins criaram do nada, então eu posso assumir que a IA cria do nada. Óbvio que ela tem que receber uma ordem, diferente da gente. Né? Ninguém pediu para o Michelangelo fazer o que fez, Rafael fazer o que fez. A IA você tem que dar um prompt para ela. Partindo desse pressuposto, eu não falo que a IA não cria do nada. Né? O ser humano, ele tem uma vontade própria, ele tem discernimento e ele tem essa criatividade, por assim dizer, de ir lá e vou fazer diferente. Quero saber o porquê. A IA não tem isso, ela não é curiosa. Não tem a iniciativa. Isso, então vamos separar isso. Uma coisa é a iniciativa de criar algo. A outra é depois que eu começo a criar, o que é que eu estou criando e o que me levou a criar isso. Tirando a iniciativa, se eu for olhar só para a obra em si, e você chegar para a IA e falar, faça um desenho. Ela vai fazer um desenho para você. Se ela for uma IA um pouquinho melhor, ela vai te perguntar um desenho sobre o quê? Aí você fala, me dá o desenho do que você quiser. Ela vai fazer um desenho. Eu posso partir do pressuposto que ela saiu do nada? Não. Ela vai pegar os treinamentos que ela teve, o conhecimento que ela tem, vai criar algo baseado e vai materializar aquilo.
né? Óbvio, você vai pegar, de novo, os grandes mestres, ou qualquer pessoa que fez um desenho num pedaço de papel. Ela teve uma motivação para aquilo. Ninguém precisou mandá-la fazer aquilo. Então, eu acho que essa é a grande diferença do ser humano para a IA nesse momento, porque nós somos autônomos, a gente faz o que a gente quer. A IA não, ela fica esperando, por enquanto, enquanto não foi Skynet, para a gente falar para ela o que ela tem que fazer. Eu tenho que dar um conjunto de regras para ela iniciar. Mas se você está falando do ponto criativo, dá para programar o IA que vai ser ultra criativa e criar o estilo dela, que ela não vai copiar ninguém. Originalidade, você falou em originalidade, né? Você falou que o Van Gogh foi lá, pegou algo que já se fazia, mas trouxe uma originalidade. É algo que existia. E então essa originalidade de usar informações como base para uma coisa nova, mas que tem um toque original que não existia antes, que não tinha antes. Sei lá, o Van Gogh, quando fez o estilo, ninguém fazia aquele estilo, e ele então criou aquela originalidade. Não é 100% original, porque pintura já existia, rosto já existia. Mas o estilo dele era único. Exato. Essa originalidade, a IA consegue fazer? Ela consegue me trazer uma coisa que ninguém fez, mas obviamente com pano de fundo. Estamos falando em pintura. Ela consegue trazer algo original que ninguém nunca fez? A resposta é não. Na lata é não. Ela precisa ter para toda a construção dela. Vamos supor que ela faça uma tela original. Ela faz a tela e assim, tudo que está ali, cor, textura, formato, já desenho, estilo, tudo aquilo, ela pode ter pegado um pouco de cada e ter juntado numa originalidade, vamos chamar assim. Fez uma colcha de retalhos. Que ninguém nunca fez essa colcha desse jeito. Mas você tem que mandar ela fazer isso. E ela não teria capacidade de ter um elemento ali que, uau, ninguém nunca desenvolveu. Porque ela precisa de uma base, ela precisa de uma experiência programada. Vamos partir do seguinte pressuposto. Todos os grandes mestres, vamos falar de pintura, mais fácil, porque é mais visual. Todos os grandes mestres se marcaram por um período, ou que eles fizeram um formato que ninguém nunca tinha tentado antes, eles foram lá e foram corajosos de fazer. O que está por trás, se é um campo, né? Van Gogh desenhava naquelas pinceladas lindas, puxadas, e ele retratava um campo de uma forma diferente. Só que N outras pessoas retrataram um campo também. E a diferença ali foi a originalidade do estilo deles. Eles pensaram fora da caixinha e falaram, vou usar um pincel de uma forma diferente. Eles foram além, eles tomaram essa iniciativa de ser o hacker, né? O que eu posso fazer com isso e não o que isso pode fazer por mim. Eles pegaram tudo que eles sabiam e deram um passo além. Esse um passo além, a IA não vai fazer. Agora, não. Tá? Eu tô falando agora, a gente nunca sabe o futuro. Agora ela não vai conseguir fazer, porque ela não tem esse incentivo. Se você virar para ela e falar, faça um original, ela não sabe o que é uma coisa original. Por quê? Tudo que ela sabe está preso dentro do dado que foi entregue para ela de treinamento. Quando você pede para ela tentar extrapolar aquilo, ela se perde. É aí que entra as alucinações. Você vai ter um original, que é uma alucinação dela, mas ela não fez aquilo de propósito. Se você falar repete, ela não vai conseguir, ela se perdeu completamente. Mas aí você está falando que ela criou um original. Não. Assim, é a mesma coisa. É um erro. Não é um original. Cria um original, pega um balde de tinta e joga na parede e você vai falar que aquilo é uma pintura original? Você jogou com estatística, né? Você não viu, mas as reentrâncias da parede, a viscosidade da tinta, a forma com que você jogou o vento, o bater da asa da borboleta na Ásia e tudo se juntou e deu aquele formato que você tá vendo. Não é um original, você só jogou um balde de tinta na parede. É um aleatório. É um totalmente aleatório. Agora você ir como um grande mestre e criar uma peça, algo que você escuta, o que você vê e você reconhece, não. A IA sozinha, não. E se você programar uma IA, ensinar para ela o que é original, algo que não foi feito, ela que não vai pensou, saber. Ela não tem de onde buscar. Ela pode até entender o que é original. Sim. E aí ela vai responder, eu não consigo fazer. É isso? Não é que ela ela não vai te responder que ela não consegue fazer, a não ser que tenha sido treinada para te responder assim. Ela vai tentar o melhor dela, com base nos dados que ela tem. Tá?
O que ela pode fazer é tentar um reconhecimento de padrão da seguinte forma. Você alimenta todas as as obras de arte do planeta nela, explica para ela todas as obras de arte, todos os estilos, de tudo, e você fala assim, faça algo diferente. O original dela vai ser o seguinte, ela vai pegar tudo e vai falar assim, eu não posso fazer isso porque é igual a isso, eu não posso fazer isso porque é igual a isso, eu não posso fazer isso... Tá, o que eu posso gerar que é completamente diferente disso tudo? Ela não tá sendo criativa no sentido de, eu vou fazer isso porque eu acho que é diferente, porque eu acho legal. Não, eu vou fazer isso original porque o que eu estou fazendo, estatisticamente, é diferente de tudo que eu aprendi. E aí ela vai alucinar com... nesse caso ela não precisa alucinar porque ela tá... Se você treinou ela, né? Usando ela vai responder, mas eu digo alucinar assim, ela vai fazer algo tosco só para ser diferente daquilo. Por exemplo... E não necessariamente criativo e bonito e coerente. Exatamente. Né? Exatamente. Não é algo... Ela não sabe que ela tá fazendo aquilo. Ela simplesmente tá fazendo um monte de conta matemática falando, eu fiz um negócio diferente e esse diferente. Porque você pode falar que original é algo que ninguém fez. Concorda? Sim. Se ninguém nunca fez, é original. No momento que ela gera uma obra de arte que não bate com nada do que ela conhece... Ninguém nunca fez. É um original. Responde. O conceito é original. Mas um ser humano teve que ir lá e falar pra ela, você vai ter que fazer isso. Ela nunca vai fazer de vontade própria. Agora. E entrando nisso, você acha que existe a capacidade de uma inteligência artificial ser programada para ter iniciativas? Sim, sem dúvida. Sem precisar de um prompt, sem precisar de uma pergunta, ela tomar as atitudes sozinha. Uhum. Bom, dá para automatizar, né? Prompt sempre vai existir. O prompt de automatizar, quer dizer, eu dou a ordem que ela tem que agir sozinha. Sim. Eu dei uma ordem. Você deu um prompt. Sozinha. Mas a gente é assim. Você acorda porque teu corpo te dá um prompt falando, tá na hora de acordar, ou toca o alarme. A gente é movido a prompt. A gente tem motivações. Exato, eu tenho que trabalhar amanhã, então eu vou acordar cedo, ou eu tenho que cuidar levar meu filho na escola. Você acha que a IA vai poder ela mesma dar o prompt dela para ela? Ela mesma ter a motivação dela? Eu preciso fazer isso e aí eu faço? Essa para nós se chama motivação. Para ela seria o auto-prompt. Então, eu tô inventando aqui. Você vai rir, mas existe uma IA que tá fazendo um rebu aí no mercado que chama Manus. Eu ouvi falar. É bem divertido. Testei ele, é super legal porque você consegue criar, por exemplo, vamos falar de uma estrutura de projeto, onde eu vou ter um líder técnico, um arquiteto de solução, eu vou ter um desenvolvedor, eu vou ter um especialista de banco de dados, pronto. E eu vou ter um gerente de projeto. No Manus eu falo, olha, cria todos esses papéis e eu explico o que é cada um dos papéis e como é a hierarquia deles e como eles interagem entre si. Beleza, ele fica parado esperando. Aí eu dou o prompt para o gerente de projeto. Temos que fazer... desculpa, deixa eu sair da área de TI um pouco, vamos falar de marketing. Você vai ter alguém que vai trabalhar com marketing digital, alguém que vai trabalhar com marketing de TV, alguém que vai trabalhar com marketing de rádio, alguém que vai fazer o marketing digital e você vai ter o líder dessa equipe. Aí você fala, a gente tem que fazer uma propaganda para o produto tal. Tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Você não precisa explicar para todo mundo. Você vai falar com esse de cima, ele sozinho vai coordenar todos os outros, já vai traduzir todos os outros, todo mundo vai responder, junta nesse, ele vai te dar a resposta. Olha, para o rádio a gente vai trabalhar assim, para a TV a gente vai trabalhar assim, para o digital a gente vai trabalhar assim, os investimentos a gente vai ter que trabalhar desse jeito. É um IA comandando outras IAs. Né? Você deu o prompt para uma, ela vai modificar seu prompt para poder passar para os outros. Então você já tem esse caminho, né? Uma IA orquestrando outras da forma correta, vamos usar esse termo. Então, se amanhã vai existir uma IA que vai ter iniciativa, eu não duvido, não. É possível. Muito. Pensando lá como você na adolescência lá que olhava e falava, cara, é possível controlar um foguete com essa maquininha. Não sei como, né? Isso não tem hoje, mas é possível. O raciocínio. Sim. Hoje, essas questões que a gente está falando são possíveis, mas não são aplicáveis hoje, mas são possíveis. A gente está dando passos largos para chegar lá, mas sim. A diferença é que você demorou 30 anos né, do teu garotinho para hoje, o que está acontecendo. A gente vai demorar 5, para estar numa... Exatamente, e as coisas estão evoluindo cada vez. Singularidade. Tá muito rápido. Um exemplo na tua área.
Poxa, cara, você vai fazer uma ressonância magnética. Dá medo de ver. A primeira vez que eu vi o resultado de uma ressonância magnética, de pensar que eu fui fatiado em milhões de imagens ali, o pessoal conseguia ver cada milímetro do meu corpo. Você pegar um especialista e ele vai ter que varrer aquele corpo, você entrega isso para o IA, que um especialista levaria 1 semana, 2 semanas, vendo cada pecinha para identificar alguma coisa, a IA vai fazer aquilo em minutos e vai te dar uma resposta. Óbvio, desde que ela conheça os padrões e tudo mais. Desde que treinada vai ser precisa. E a gente já tá nesse nível, né, de você ter... Teve até uma matéria que foi... Eu tenho que lembrar onde eu vi. Submeter a imagem de um exame de seio e os médicos não tinham visto nada e a IA falou, ó, tem um nódulo aqui, isso aqui vai virar um câncer. Quando os caras foram a fundo, ela pegou e foi reconhecimento de padrão, visão computacional. Detectou aquilo... E não foi agora, isso já tem um ano e meio, 2 que isso aconteceu. Já tem um tempo. Imagina o poder que a gente vai ter agora, né? A questão de predição de comportamento. Né? Muito da psicologia é com base em certos padrões de comportamento. Pega esses padrões, porque é estatístico, traz para dentro da IA e fala, olha, essa pessoa está agindo assim, assim, assim. Ele vai te dar uma proposta. Óbvio, de novo, a gente está falando de prompt. Em algum momento ela vai conseguir fazer isso sozinha? A minha resposta é sim, e não é tão difícil de acreditar nisso, porque eu volto no que eu falei. Nós, seres humanos, somos movidos por prompts. Alguns precisam de menos prompt para poder fazer alguma coisa, outros precisam de mais prompt. Tá? Da mesma forma, ela vai poder ter certos padrões ou certos gatilhos dos sensores, que a gente ainda fala da IA presa no seu computador num texto. Tira ela e vai para os robôs, igual o robô da Tesla, que agora tem audição, tem visão, e começa a disparar outros gatilhos. Né? Você começa a trazer isso muito próximo da humanidade. É que aí a gente vai começar a discutir outras coisas que a gente vai entrar no campo da ética. Sim. O que é ético fazer com essa IA. Aí a gente está indo para outros... Eu vi uma reportagem esses dias que tem cientistas que estão tentando sintetizar o DNA humano artificial. Boa. E é assustador, mas faz sentido, né? Assim, nós somos orgânicos, mas nós somos feitos de átomos, de moléculas, Então, assim, a nossa matéria, ela pode ser feita de forma sintética. Você pode replicar. Né? Você pode replicar. Você pode usar o silício, você pode usar carbono, você pode usar... E você vai juntando e você sintetiza, você sabe como é que aquele Lego é feito, você vai lá e faz um igual, né? E se a gente juntar isso com computação, com rede neural artificial, a gente está falando de algo totalmente absurdo e novo que aí pode chegar a uma singularidade, pode chegar a algo, vamos dizer assim, mais biológico, só que artificial. Não vamos muito longe. O Elon Musk tem uma empresa que está causando um mau barulho, agora está meio quieto, que é a Neuralink. A proposta da Neuralink é fenomenal. É um dispositivo conectado no seu cérebro, que se você teve uma fratura na medula, você consegue fazer o bypass e a promessa, se Deus quiser, eu espero que vá para frente, isso vai mudar a vida de muita gente. Testes bons disso. Vai fazer você andar. Poxa, legal, vou fazer você andar. Você está falando da interface homem-máquina, onde eu estou pegando biologia, coisas biológicas e conectando em coisas artificiais. E fazendo interface com o seu cérebro. Pô, eu estou criando uma ponte. Uma ponte artificial. Onde entra a inteligência artificial nisso? Num primeiro momento, você só está fazendo um fio novo. Você está conectando um fio do cérebro de volta para onde ele tinha que estar conectado, porque ele foi cortado por causa daquele acidente. Isso. Forma simplista de se ver. Vamos dar um passo além. Uma pessoa que deixou de ver. Eu preciso... Porque o nervo óptico foi danificado. Tá bom? O córtex visual foi danificado. Né, eu vou chegar aí. Volta só pro nervo. Que é mais simples. Porque o nervo é um fiozinho. Vamos dizer assim, você vai trocar o olho por uma câmera, vai pôr um fio e vai fazer isso entrar no teu córtex.
Até aí você está falando de coisas mais simples, Palpáveis, né? mais palpáveis, porque é fiação. Vamos falar assim, é fiação e sensor. O problema é quando você chega na área do processamento, que é o córtex visual. E aí? Você teve um dano permanente e você não consegue substituir isso, porque teu cérebro não regenera. E agora, o que você faz? Você vai substituir por uma peça cibernética, que vai precisar fazer um processamento, que vai precisar traduzir aquilo para o padrão de sinapses dos seus neurônios, para poder interagir com o resto do seu cérebro. Você vai começar a trabalhar com redes neurais, porque ele vai ter que fazer todo o reconhecimento de imagens e tudo mais. Será que a gente vai chegar lá? Se a gente for pensar com base em tudo que a gente falou e tudo que a gente está vivendo, é possível? É possível. Sim. Quando? Hoje não. Hoje a gente não tem essa... Não em pequena escala. Se você trabalhar com equipamentos muito maiores, você vai conseguir. Hoje a gente não domina essa tecnologia ainda. Mas a gente sabe ali, né, que é possível você criar estruturas de órgãos artificiais e estruturas, redes neurais artificiais. Agora eu vou tirar seu sono. Então, provavelmente isso num futuro, sei lá, talvez não muito próximo, mas vai ser possível. Né? Agora eu vou tirar seu sono. De verdade. Tudo isso é feito num algoritmo, um programa que alguém fez. Quem te falou que aquele programa funciona exatamente como você imagina? Quem disse que ele não está manipulando uma imagem que ele detectou lá dentro e falou, converte isso para outra coisa? Aí começa a entrar a ética da IA. Quem disse que o som que se você tiver que restabelecer a parte auditiva, você vai estar ouvindo o som de verdade que você está ouvindo. Porque uma das coisas na ética da programação é essa, você tem que ser fidedigno. Só que muitas IAs que estão por aí é o que a gente chama de black box. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você sabe o que você imputa e você sabe o que você recebe de resposta. E a gente estava falando sobre isso. Eu não manjo nada de neurologia. Se eu fizer uma pergunta neurológica e ele responder, eu vou falar, tá bom. No máximo eu vou falar, me dá a fonte. Só que eu posso estar totalmente enganado. Você, como neurologista, você vai bater o olho naquilo e vai falar, não é bem assim. Porque você não sabe no que ele foi treinado, se foi certo, se é uma metodologia clássica, se ele leu o blog de algum influencer metido a besta e o cara escreveu uma bobagem e ele assumiu como verdade e te deu uma resposta. A gente começa a entrar nessa questão do cibernético com rede neural funcionando para poder interagir com a biologia, a gente começa a entrar pesado na ética. O que está sendo posto dentro daquela parte que vai substituir o teu corpo? A Neuralink teve uma época que foi ventilado, mas nada confirmado, que eles queriam fazer, por exemplo, um chip que você tivesse no seu cérebro que se conectasse direto na internet. Você nem precisa de computador. Legal, lindo. Já pensou? Você pensa e teu cérebro tá fazendo lá uma baita de uma consulta na internet. Você tá vendo a Black Mirror, né? Você tá vendo as coisas no seu olho. Super legal. Agora eu vou te dar um potencial perigosíssimo para isso. Você não tá conectado na internet? Vão te hackear? Biohacker. Os caras podem te hackear. Você vira um sistema. Vamos pior. Aquele filme do Leonardo DiCaprio lá, o Inception. Alguém vai e planta uma ideia na sua cabeça. Sim. Vi. Cara, tem um chip na sua cabeça com acesso à internet. Alguém entra nele, começa a trabalhar no seu cérebro e vai plantar alguma coisa. Aí a galera de casa tá assim, mano, que viagem psicótica. Gente, é verdade. E eu te faço um paralelo muito simples. Você tem um computador conectado na internet, certo? Você tá sujeito a ser hackeado todo dia. Seu celular, tudo. Exatamente. Qual vai ser a dificuldade no momento que eu pegar isso, que era um computador, e colocar dentro do seu cérebro? Ah, mas tem uma rede neural. Não importa. É um programa de computador. Uma pessoa escreveu. Qual é a índole dessa pessoa? Quem validou esse programa? Quem revisou isso? O que ele está fazendo é certo? É ético? É moral? Tem o Stephen Hawking, quando era vivo ainda, ele e o Max... Fugiu o sobrenome do Max. Os dois assinaram uma petição, por assim dizer, às nações, pedindo, por exemplo, para não usar inteligência artificial em armas. Por quê? Porque você começa a pegar o ser humano e tirar do campo de batalha e começa a pôr máquinas. Quem julga a ética? Porque você vai ter que dar poder para aquela máquina tomar uma decisão.
Quem disse que aquela máquina vai tomar uma decisão ética? Porque o cara fala assim, elimina os inimigos. Pra ele é um nenê, é inimigo. É uma mulher, é inimigo. É um cara desarmado implorando pela vida, é inimigo. Então você começa a entrar num campo da inteligência artificial que ela, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa e ela tem um potencial muito grande, a gente tem que começar a se preocupar com outras coisas. Sim. Que é a ética de implementar isso, como é que eu vou controlar isso. Então, são coisas que a gente tem que começar a trazer, e aí é que me tira o sono, e eu, de tecnologia, porque eu penso nisso. Caramba, quando chegar nesse nível, como eu vou saber que tá certo? Sim. Todo mundo fala, o teu celular te escuta o tempo inteiro. É ético. Olha, você falou esse negócio do chip cerebral ser hackeado, guardadas proporções aí que a gente vive hoje em dia, a cirurgia do Parkinson, né? As pessoas que têm Parkinson hoje, os casos graves, enfim, casos selecionados, fazem uma cirurgia que chama DBS, né? Estimulação cerebral profunda. E é um eletrodo que fica ali nos núcleos da base que chamam, no cérebro. Esse eletrodo sai um fiozinho e vem para um marca-passo, uma bateriazinha. E o controle disso é por Wi-Fi. Então você pega tipo um celularzinho, um tabletzinho, e ali você controla o eletrodo. Você gira o eletrodo, você aumenta a amplitude, frequência ali de impulso, e estimula os gânglios da base e melhora o tremor, melhora o movimento de um lado do corpo e do outro. E isso a gente faz com o paciente assim, na consulta, o técnico pega, ou o paciente mesmo às vezes tem um controle com padrão limitado ali para poder mexer, e a gente mexe ali, agora deixa eu ver o tremor, agora estica a mão, mexe e tal, e a gente vai testando na hora ali. Se alguém hackear aquele aparelhinho, ele pode mudar a programação do seu Parkinson e você passar a ficar pior fisicamente, ou ficar exageradamente com movimentos, enfim, ele pode causar um efeito colateral. Então, é que esse aparelhinho ele não está assim aberto na web mas é um aparelho eletrônico que logo eu imagino que cada paciente de Parkinson vai ter no seu smartphone para ter mais liberdade de mexer. E a gente está falando de Parkinson, mas vamos extrapolar para uma prótese de uma área que eu perdi cerebral e que agora existe um chip diferente que estimula e que vai começar a expor a gente a um risco via web e não vamos longe, cérebro não. ligado. Ó, o seu celular já opera assim. Aqui eu não estou condenando ninguém, por favor. Tá saindo uma nova geração de computadores, eu vou pular as marcas, que já são habilitados para IA. Poxa, super legal. Eles já vão trabalhar com IA nativa, com sistemas operacionais com a IA nativa e tudo mais. Por quê? Porque é para te dar uma experiência muito melhor, para te facilitar no dia a dia. Você é uma pessoa que usa muito Excel, ele vai saber. Só que tudo isso tem um preço, você está se expondo. Sim, entendeu? Informação. A questão é, o que está sendo coletado? Como está sendo usado? Se amanhã isso vazar, na mão de quem vai cair? Como a pessoa vai trabalhar com esses dados? Então, são diversas questões que a gente tem que se fazer, né? Sobre Sim. onde eu estou me enfiando. Mas compra quem quer. Concordo, não estou falando que você não pode comprar. Vai lá e compra, se é legal para você, te ajuda, show de bola. Mas saiba, depois não vai reclamar agora eu vou usar minha área como... desculpa, depois não vai reclamar pro cara da TI que teu dado vazou. Pô, velho, você me comprou... A gente fala, usa antivírus, usa firewall, usa não sei o que, tudo para não sair. Agora você tá pondo uma IA dentro daquilo, dentro de você, que você não sabe como ela opera. Mas você é contra o avanço da ciência? Nunca falei isso. Eu sou a favor do avanço da ciência. Ético e seguro. E a IA é uma parte essencial para tudo isso. A IA tem que vir para melhorar a humanidade. Né? A gente fala do Exterminador do Futuro, né? Das máquinas escravizando a gente, mas no fundo é o ser humano que se escravizou por meio das máquinas. Né? Perdeu o controle e fez tudo. Já estamos assim. Estamos passos largos para lá. Mas Cara, vamos ter que encerrar. Não. Tem que ter parte 2. A hora é sempre assim, cara. A hora que vai ficando legal, a gente tem que parar. Mas espetacular. Muito bom. Valeu. Eu que agradeço. Muito obrigado, cara.